Nesta videoaula de hoje, o assunto é um assunto que pega todo mundo. Fala-se de a ideia do projeto, por onde começa. Quer dizer, quais seriam as fontes, de referência para que eu pudesse desenvolver uma ideia? São diversas as possibilidades para poder lhe auxiliar a pensar num projeto, na ideia de um projeto, para qualquer segmento. A tela de observação, digamos assim, está disponível dentro de uma conjuntura de um cenário do cotidiano da própria sociedade em que vivemos. Bastando a você, portanto, a condição de ser um observador, estar atento à leitura, ao que lê, ao que vê, ao que escuta, enfim. Você pode buscar os seus referenciais de ideias justamente e, por exemplo, nos acontecimentos sociais espalhados em várias partes do país e até do mundo, sendo que cada tipo de acontecimento social você poderá encontrar, inclusive, os temas de cada tipo de manifestação e movimento social. Importante grifar que na história da criação de grandes projetos, na literatura, no teatro, no cinema, no esporte, as atividades do terceiro setor, por exemplo, também, tem a sua base de arranque ou de referência com projetos de ideia que atende o reflexo dos acontecimentos da sociedade, tanto contemporânea como os acontecimentos históricos. Ou seja, é a questão da observação. Ou seja, além disso, se você é um profissional da área, dentro desse universo de segmento do esporte, do terceiro setor, da cultura, até do meio ambiente e outros correlatos, você poderá desenvolver a sua ideia justamente baseado na tua área de atuação. Quer dizer, digamos assim que fosse a parte primeira para que você possa desenvolver ideias, se você é um esportista, se você é um agente social, se você é um produtor de cultura, um autor, um escritor, um músico, um cineasta, um professor, enfim, já são elementos suficientes e iniciais para que você possa processar, então, e desenvolver ideias. Além disto, você também tem uma coisa que nós colocamos como próxima aos acontecimentos sociais, são os fatos da sociedade. Os fatos consolidados da sociedade, os acontecimentos acontecidos, ou melhor dizendo, os fatos da sociedade. Você tem, portanto, aí um leque bastante expressivo, amplo, diverso, envolvendo, portanto, acontecimentos de outras regiões do país, de outras culturas, de outras histórias. Tudo isso de tal forma que poderão lhe auxiliar a pensar, a compreender de que maneira você pode, portanto, desenvolver uma ideia. Por onde eu começaria, o meu projeto, como eu penso esse projeto, ideia de que, como, para quê, por quê, para quem. E quando nós falamos na parte do que se fala-se da sua área de atuação, isso também se aproxima de ideias de projetos que dizem a realização pessoal sua, Você quer fazer um projeto dentro da sua área, mas que tem um conceito pessoal, Que é uma coisa que você pensou para você, que você gosta, que você se identifica. Isso é uma ideia. Isso é um referencial. Isso também é um ponto de partida que você poderá desenvolver a partir daí os desdobramentos dessa ideia, Então é importante que você repare que a diversidade e a variedade de opções para se observar o cenário do comportamento da sociedade lhe trarão, portanto, N referenciais para você desenvolver ideias. Da mesma forma que você tem aquele projeto especial que se relaciona à sua área de atuação e se relaciona a uma realização pessoal, você verifica, portanto, que existe uma relação, uma interconexão, até nos princípios para se ter uma ideia. Então, o projeto especial é um projeto que você considere particular seu,
de carreira, de identificação. Aí vai muito do conceito, né? É um pouco subjetivo, mas ao mesmo tempo fala a linguagem daquele item que é a realização pessoal, né? A área de atuação e a sua perspectiva para um projeto especial, certo? Vejamos, quando você tem também diante de ti N informações, né? Ou seja, dentro do cenário, como você observa os acontecimentos sociais, os acontecimentos na área urbana, os acontecimentos na área da periferia, você tem aí a possibilidade de ter um insight, né? De ter uma ideia repentina, porque você foi se abastecendo de várias informações e aquilo, de certa forma, em algum momento, porque é assim que funciona, sempre foi assim, você tem um insight de uma ideia baseado na questão da observação dos acontecimentos que estão aí diariamente reproduzidos na grande mídia. E hoje em dia, com o advento da internet, né, esse cenário, esse universo aumentou significativamente. Outra forma de você desenvolver uma ideia é observar os fatos históricos já ocorridos. Ou seja, de acordo com a sua área ou de acordo com o segmento que você está trabalhando, você poderá então correlacionar e reproduzir, ou seja, realizar projetos que falem, reproduzam, façam uma releitura ou um remake, né, ou uma interpretação ou uma nova análise de fatos históricos já ocorridos. Significa dizer também a observação dentro da história, né? Agora, é importante observar que para isto, para que você perceba no que diz respeito aos fatos históricos, os acontecimentos sociais, os acontecimentos urbanos e rurais, enfim, a ocorrência desses elementos, decorre pesquisa. Se você tem uma ideia, uma boa ideia, que você considera uma boa ideia, é necessário, e eu sugiro, pesquisa. Porque a ideia ela tem que estar bem embasada quando você for apresentá-la, quando você for defendê-la, né? Principalmente quando você for escrever um projeto, quando você for falar sobre a apresentação, quando você for citar e explanar sobre justificativa da tua ideia e principalmente quais são os objetivos da sua ideia. A pesquisa ela é fundamental para dar maior aderência, maior segurança na defesa da sua ideia, do teu projeto. A questão de ideia, volta a falar sobre a interconexão das aulas, é aí tem demanda, que também se relaciona à questão do critério de mercado, lembra? Sobre projetos. Significa dizer o seguinte, que você também poderá ter ideias tiradas das demandas que o mercado produz ou gera. Depende da forma como você analisa isso e depende também da forma de como você se posiciona diante desses dois temas. Se há uma demanda, então você tem aí já uma dica para desenvolver algumas ideias baseadas na demanda que o mercado sinaliza de tipos de projetos, certo? Outra questão importante, que aí eu diria que é uma coisa bacana e que é boa, é quando você tem aquela confortável solicitação, que é o projeto de encomenda, né? Você vai realizar uma encomenda, ou seja, um projeto pedido a você, quando você tem essa condição de ser contratado para tal. Isso é uma característica que também se desenvolve uma ideia, mas é um formato um pouco diferenciado. Ele já vem pré-estabelecido e você então desenvolve, tá certo? Porque já recebe as diretrizes da ideia ou do projeto, ou do conceito do projeto. Agora, tem um que é básico, um referencial para a ideia, que é a questão das datas comemorativas. É o calendário anual. Todo município, toda cidade, todo distrito, todo bairro, área rural, área urbana, periferia,
Há umas centenas de datas comemorativas, de acontecimentos históricos, inclusive, marcantes na própria história da sociedade e da humanidade. Só aí, nesse item, é um berço de ideias, né? Ainda que sejam coisas ou que reproduzam fatos já ocorridos ou que já tenham sido feitos, isso não significa que você não possa fazer através do seu olhar. Então, o calendário da sua cidade, do seu município, do seu distrito, é também um arranque, é também uma fonte de informações para que você possa desenvolver e ter ideias. Então, o calendário anual, ele é também uma das principais fontes de pesquisa, como eu falei anteriormente, para suscitar e estimular ideias naquele e naquela pessoa que procura desenvolver projetos. Tem uma outra área que é muito rica, que é a literatura. Aí então é um sem fim, né? É quase um universal essa fonte de ideias, né? Em todas as línguas, inclusive, em que você mexe com diversos tipos de culturas, diversos tipos de acontecimentos históricos, como já falamos anteriormente, acontecimentos sociais, acontecimentos policiais, dramáticos, românticos, né, de aventura, de terror, enfim, de suspense. Você tem uma centenas de possibilidades. Então, a literatura, tanto quanto os acontecimentos sociais, tanto quanto o calendário, eles são elementos, só esses três, por exemplo, o suficiente para que você possa surfar, digamos assim, num conteúdo vasto para pesquisar ideias. Então, é fundamental estar atento a isso. Não é difícil, a partir do momento que você tem um trabalho de pesquisa baseado numa ideia preliminar, você buscar, portanto, nessas fontes que está citada nesta videoaula, para desenvolver projetos. Certo? Pesquisa é a chave de tudo para que você tenha possa imprimir uma qualidade no desenvolvimento das ideias, certo? Recapitulando, as principais fontes de ideias, tirando evidentemente você mesmo, né? Você é a principal fonte das ideias, mas você poderá, portanto, na parte externa, né, buscar os referenciais de forma a lhe dar um pouco mais de segurança, mais de aderência na ideia, de embasar a sua ideia. É o trabalho de pesquisa, baseado, então, portanto, no cenário de acontecimentos sociais, na literatura e no calendário anual do seu país, da sua cidade, do seu distrito, do seu município, enfim, da sua cidade. Tá certo? Então, isto posto, você terá, portanto, aí os distensionamentos para poder desenvolver com segurança, com tranquilidade, porque ter uma ideia é realmente um parto, mas com esse auxílio, com essas fontes de referência, com certeza isso lhe dará a condição de você ter a opção e a tranquilidade de desenvolver uma boa ideia. Ok? Até a próxima.